Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Povo de Deus, nós continuamos aqui no estudo da carta de Tiago, está sendo abençoador poder fazer esse estudo de forma sequencial com vocês, espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta, no livro de Tiago, no capítulo 2, com seu caderno de anotações também, isso é muito importante no nosso aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre a fé e também as obras. Mas é importante, antes de nós começarmos a leitura, fazer para você aqui também um pano de fundo, o contexto no que diz respeito à fé e às obras. Esse texto de Tiago, ele já gerou até polêmicas no passado, discussões no passado. Alguns chegaram até a discutir se de fato a carta de Tiago deveria fazer parte do cânon, porque alguns entendiam que o ensino de Tiago discordava do ensino de Paulo, porque Paulo diz que as obras elas não salvam, não há salvação nas obras, a salvação ela é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, então a salvação ela não vem através daquilo que nós fazemos, nós não conseguimos produzir salvação através das nossas obras, e de fato essa é sim uma verdade, a Bíblia nos confirma isso. Mas a questão é, será que Tiago, o ensino de Tiago está em conflito com o ensino de Paulo? A verdade é que não. A realidade é que Paulo e Tiago abordam o assunto da fé numa perspectiva diferente. Paulo aborda a perspectiva da fé do seguinte modo: Paulo está se dirigindo às pessoas que acreditavam que as suas obras da lei, as suas boas obras, produziriam salvação. Elas acreditavam que elas, obedecendo à lei, elas seguindo a rigor aquilo que estava escrito na lei, ajudando as pessoas, fazendo boas coisas, isso produziria a sua salvação, a sua justificação diante de Deus, o que não é verdade. Então elas acreditavam que a salvação seria um mérito próprio. E nós entendemos que a salvação não é o mérito próprio. A salvação nós alcançamos através da fé em Cristo Jesus. Não há outro modo. Nós não conseguimos produzir a salvação por nós mesmos. Mas por outro lado, o ensino de Tiago, que não está em conflito com o ensino de Paulo, Tiago aborda a fé na seguinte perspectiva, daquelas pessoas que dizem ter fé, dizem crer em Cristo, mas a sua vida não testifica a mesma coisa. Ou seja, isso não é visto no seu modo de viver. Ou seja, elas não produzem boas obras. As boas obras, na perspectiva de Tiago, deveriam ser um resultado da fé genuína, um resultado da fé em Cristo Jesus. Explicado isso, entendido isso, nós vamos agora para a leitura do texto e nós vamos aqui lendo e comentando o texto. Começando então do verso 14 do capítulo 2, Tiago diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tiago aqui já é muito direto, né? Você diz que tem fé, mas não tem obras. Por acaso essa sua fé pode salvá-lo? Nós primeiro aqui devemos distinguir e entender de qual fé Tiago está falando aqui nesse trecho. A fé que Tiago está tratando aqui é de uma fé puramente intelectual. Daqueles que apenas creem intelectualmente, dizem crer, mas isso não é testificado na sua vida. Essa fé que eles dizem professar, ela está apenas no seu pensamento, ela está apenas no seu intelecto, mas isso não procede na sua vida real, na sua prática de vida. A pessoa continua vivendo da mesma forma, continua tratando as pessoas da mesma forma, julgando com parcialidade, não ajudando as pessoas, ou seja, aquilo que ela diz crer não é visto de forma prática na sua vida. Então Tiago aqui, ele não está falando da fé genuína, a fé salvadora, mas ele está falando de uma fé vazia, uma fé inexistente, uma fé mentirosa, uma fé que fica apenas na mente, ela não vem para a prática da vida das pessoas. E para isso, Tiago traz aqui um exemplo prático dessa fé que ele está dizendo, versos 15 a 17. Acompanhe comigo na leitura. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha só esse exemplo de Tiago. Imagine que nós encontramos uma pessoa em dificuldade, em situação de rua, por exemplo.
e nós pregamos para ela, dizemos que vai ficar tudo bem, nos despedimos, mas não levamos um alimento, não damos um cobertor para essa pessoa amenizar o frio, nós não oferecemos um banho, não oferecemos cuidados a mais para que essa pessoa consiga sair dessa situação. Olha, que fé é essa? Do que adianta as palavras bonitas que nós dizemos a essas pessoas se nós não as ajudamos na prática? Se nós de fato não as ajudamos a mudar a situação em que elas estão? Então por isso Tiago diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de boas obras, é uma fé morta, é uma fé inexistente, é uma fé estática, é uma fé que não tem vida, muito menos ela pode também produzir vida, né? E aqui continuando, versos 18 e também 19, Tiago vem mostrar para nós que as obras, elas acompanham a fé genuína. A verdadeira fé, ela é acompanhada de obras, ou seja, as obras, elas testificam a fé. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Só dizer que crê não adianta. Olha só com Tiago aqui, ele pega de uma maneira assim mais forte, né, no argumento, verso 19, quando ele diz, se você crê que Deus existe, você não está fazendo nada demais. Simplesmente crer, acreditar intelectualmente, ser convencido intelectualmente de que Deus existe, de que de fato Jesus morreu na cruz, de que Jesus ressuscitou, não é plenamente o suficiente. Isso tem que ser testificado na sua vida. Deve haver uma mudança completa no seu interior, na sua vida, porque simplesmente crer de forma rasa assim, até mesmo os demônios creem, mas não só creem, eles também tremem. Eles vão até além, os demônios, né? Eles creem e temem, eles tremem diante dessa verdade de que Deus existe. Então a fé, simplesmente pelo crer, simplesmente pelo acreditar, sem prática, sem obras, é uma fé de fato morta. Então Tiago aqui está afirmando, né, que de fato essas obras, elas testificam a nossa fé. E é interessante a gente observar e lembrar que, abordando a perspectiva de Tiago, nós então fazemos boas obras, nós praticamos boas obras, as boas ações, não é para ser salvos, não é para alcançar a salvação, porque a salvação nós já temos. As boas obras, elas são um resultado da nossa fé. Então nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Então, justamente porque nós já temos a salvação garantida, nós temos a fé genuína em Cristo Jesus, nós praticamos boas obras. É muito natural na vida daquele que de fato se converteu, verdadeiramente tem uma fé genuína em Cristo Jesus, ele produzir boas obras, produzir bons frutos, buscar andar no caminho correto, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, agir de acordo com aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Aquele que genuinamente crê em Cristo Jesus vai praticar boas obras, porque as boas obras testificam a fé salvadora, testificam a fé genuína em Cristo Jesus. Então Tiago está demonstrando aqui que a fé, ela caminha junto com as obras. Então eu tenho a fé genuína, eu tenho a fé salvadora, essa fé genuína, essa fé salvadora me leva a produzir boas obras e isso é inevitável. E continuando a partir do verso 20 ao verso 26, ele traz aqui mais exemplos práticos também. Mas antes disso, eu queria ler também o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, que Paulo diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Só para ficar bem claro que não há aqui uma separação do ensino de Paulo e do ensino de Tiago. Paulo afirma que a salvação não é pelas obras, ou seja, não são as obras que produzem a salvação, né? Mas Tiago está afirmando que, a partir do momento que temos a fé genuína, a fé salvadora em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, essa salvação nos leva a produzir boas obras. As boas obras são um resultado da fé genuína. Então, se eu compareço à rua e começo a dar cesta básica para as pessoas, começo a ajudar as pessoas, é uma atitude boa. São boas obras, isso é bom, faz bem às pessoas. Mas se eu fizer isso, esperando que isso produzirá salvação, eu estou me enganando, eu tenho que tomar cuidado.
dar cestas básicas, agir em favor do próximo, ajudar o próximo, mesmo sendo algo bom, algo agradável, isso não produz salvação. O que produz salvação é a fé genuína em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Mas essa fé genuína me leva a produzir boas obras. Então, se eu começo a doar cestas básicas, eu começo a ajudar o próximo, ter atitudes de amor ao próximo, ser gentil, cuidar do próximo, e eu estou fazendo isso por causa daquilo que Cristo fez no meu coração, de fato isso está testificando que eu sou salvo. De fato isso está testificando minha fé genuína em Cristo Jesus. Perceba que eu não estou fazendo para merecer algo de Deus, mas eu estou fazendo porque eu já recebi algo de Deus. O Senhor já transformou o meu coração e agora me leva a produzir bons frutos, a produzir boas obras. Ficou claro a diferença na sua cabeça? Vamos então ao exemplo prático aqui de Tiago. Ele dá 2 exemplos também dentro da palavra de Deus. Lembrando que Tiago ele está se dirigindo aqui a judeus cristãos, né? Eles estão muito familiarizados aqui com todo o Antigo Testamento, isso é muito claro para eles, então Tiago usa esses argumentos aqui a partir do verso 20. Verso 20, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ou seja, Tiago está dizendo, olha só, os argumentos que você está trazendo aí para dizer que você pode ter somente a fé e não tem obras, esses argumentos são inúteis e eu vou provar para você que esses argumentos são inúteis dentro da palavra de Deus. E ele começa, verso 21, com o exemplo de Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha só, Tiago vai justamente em Abraão, que era a referência de fé no meio desse povo, né? E ele vai justamente no exemplo de Abraão, que ele não só creu naquilo que Deus disse, mas ele também agiu, né? Ou seja, ele creu que o Senhor haveria de sustentá-lo, ele creu que o Senhor havia de preservá-lo, a ponto de ele estar pronto para sacrificar o seu filho. Ele de fato preparou ali a lenha, ele levou o seu filho para ser sacrificado, até chegar àquele ponto ali que ele estendeu de fato a faca para imolar o seu filho, mas isso não aconteceu porque ele foi impedido pelo anjo do Senhor. Então, Abraão ele não ficou simplesmente na crença intelectual, acreditando mentalmente apenas, mas ele trouxe a sua fé para a prática, né, da sua vida. E um exemplo parecido também que Tiago cita aqui é o exemplo de Raabe, verso 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Verso 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe também da mesma forma, né? Raabe, ela não só creu no Deus Altíssimo, como ela também agiu, né? Ou seja, ela fez com que a vida daquelas pessoas fossem preservadas, né? Ela teve ações para preservar a vida das pessoas, demonstrando a sua fé através das suas atitudes, através também das suas obras. E finalizando o verso 26, ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, Tiago aqui está deixando explícito, está deixando de forma muito clara que a fé salvadora, a fé genuína em Cristo Jesus, ela produz boas obras. É inevitável alguém dizer que crê em Cristo e não produzir boas obras, não ter bons frutos, não ter aquilo que testifica de fato a sua salvação em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto, a sua vida, a sua caminhada com Cristo Jesus tem sido acompanhada de boas obras? A salvação que o Senhor produziu em sua vida, a transformação que vem pela fé em Cristo Jesus, ela tem produzido boas obras na sua vida? Você tem procurado obedecer a palavra de Deus, produzir bons frutos, amar ao próximo como a si mesmo? A sua fé tem sido prática? A sua fé ela tem sido expressa nas suas atitudes do dia a dia? Quem é você no seu trabalho? Quem é você entre os seus amigos? Quem é você entre as pessoas que você não conhece tão bem, não fazem parte do seu círculo de amizade? Quem é você numa cidade diferente?
ou seja, a sua prática de vida está alinhada com aquilo que você diz crer. Então, nós devemos estar atentos, porque a fé sem obras, ela é morta, é uma fé vazia, é uma fé mentirosa, mas a fé genuína, a fé verdadeira, ela produz bons frutos. Ela nos leva sempre a estar ativos, a estar sempre produzindo algo, sempre buscando agradar ao Senhor sem esperar nada em troca, porque o maior merecimento nós já recebemos, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Te agradeço pela sua atenção até aqui. Não se esqueça, pessoal, de continuar compartilhando os nossos vídeos aí nos grupos do WhatsApp, deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, você enviar para os amigos também. Tudo isso faz diferença e principalmente você se inscrever no canal também, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do Devocional Kairos. Muito bem, permitindo o Senhor, eu volto amanhã mais uma vez e espero que você esteja aprendendo, anotando aí na sua Bíblia, marcando. Que Deus, em nome de Jesus, te faça crescer na graça, no conhecimento, mas que você não fique só no aprendizado, mas também pratique aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Até lá!